Olha aí, olha aí. Deixa eu falar com ela. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por eu ter Estou sido a muito feliz. escolhida. Estou muito feliz por ter a senhora aqui. Olha só, como que é? A senhora nem tem Instagram, nem tinha, né? Agora tem. Nem tinha Instagram. E eu falei, a dona Geralda vai vir aqui. E um monte de gente já ficou alvoroçada, já virou fã. E a senhora nem falou um lá ainda. Dona Então, Geralda, eu estou sim. aqui à sua disposição. Ah, muito obrigada. Estou muito, muito feliz, me sinto honrada. Vai ser, eu estou fazendo, dona Geralda, uma semana com várias mulheres, né? Cada mulher trouxe a experiência de vida, passou aqui uma mãe com filho especial, uma mãe com 11 filhos, e eu trouxe a senhora por quê? Porque a senhora é uma mãe de outro tempo, a mãe das antigas, né? Que a senhora eu tenho certeza que não tinha fralda descartável, que não tinha muitas coisas que nós temos hoje. E a grande pergunta é, como que a senhora dava conta? Eu quero que a senhora nos conte como que foi criar tantos filhos, né, em outra época. Primeira coisa, por favor, se apresente para nós qual o seu nome, a idade, quantos filhos, que a senhora quiser contar. Olha, a minha idade é 82 anos, criei 8 filhos, tem o que completa os 9. Quando eu me casei, meu marido já tinha adotado, como se diz, o filho do coração. Então a gente considera também ele, com o filho dele também, como neto. E quer dizer, não foi difícil, porque a minha chegada, minha vida para São Paulo, eu deixei já 2 filhos que estavam já estudando. Um estava na casa de um primo, a menina, e o menino na casa da avó, na cidade de Itambacuri. Cheguei aqui dia 2 de agosto e eles vieram em dezembro. Depois tinha a quinta filha, e aí depois veio mais 3, que é aqui de São Paulo. Olha, eu não vou dizer que foi fácil, mas não vou dizer também que foi difícil, porque, em primeiro lugar, acho que a gente coloca primeiro o amor, porque os filhos a gente não pode dizer que dá trabalho. Os filhos da gente dá cuidados. É a gente ter uma responsabilidade e que, depois de crescidos mesmo, continua sendo nossos meninos. Os cuidados são os mesmos. Ai, que lindo, muito bom. Então, a senhora criou 9 filhos, né? E a senhora tinha a ajuda de alguém ou dependia mais mesmo assim, da senhora e do seu marido? Tinha mãe por perto para ajudar quando nascia o neném? Como que era? Olha, eu cuidei da minha mãe, os filhos que eu ganhei aqui em São Paulo, eu cuidei da minha mãe também, que perdeu a vista. Cuidei dela 11 anos. Então, eu não tinha quem me ajudava. Começou a ajuda depois que os filhos vão crescendo e o mais velho começa a ajudar a cuidar dos mais novos. É o que acontecia comigo. E naquela época, era uma época assim tão difícil, diferente da agora. Eu não tinha uma máquina de lavar. Às vezes, além Sim. dos meus filhos que eu cuidava, ainda vinha às vezes parentes que vinham trabalhar nas firmas, os fins de semana vinha as roupas para me lavar. E naquela época, às vezes eu fazia tudo sem cobrar nada. Eu fazia, lavava roupa, tudo na mão.
Até um certo tempo, era tirada água no poço. Era Nossa. uma coisa, mas que a gente fazia tudo com amor, que hoje está tudo mais fácil, mas nesse mais fácil, às vezes tem coisas que se tornam mais difíceis, porque hoje está tudo muito moderno. E com isto, às vezes a educação vai já mudando e vai fazendo falta. E tem poucas famílias hoje que ainda valoriza a família. Hoje está distanciando muito. E é o que às vezes entristece. Agora, eu, na minha família, eu agradeço muito a Deus, porque os meus filhos me tratam muito bem. Quer dizer, no tempo das dificuldades, meu marido trabalhava, ele trabalhava na enfermagem. Ele quase não tinha tempo, porque ele, às vezes, dava plantão, cuidando às vezes, de idoso. Então, sempre foi tudo nas minhas mãos. Mas sempre essas lutas, tudo que eu fiz foi por amor, inclusive até hoje, depois que já estão todos criados, não deixe de ser meus meninos, porque eu criei todos eles, nunca internei um filho. O primeiro que eu internei, eu levava eles no posto, como todo de costume, e o primeiro que eu internei foi quando ele fez 25 anos, que ele sofreu um acidente, que ele ficou 2 meses e 17 dias no hospital, ele ficou 6 meses em coma, e ele veio para casa, ele ficou 1 ano que não falava, não andava, e teve médico que disse que se ele vivesse, que ele não ia viver, que ele ia vegetar. E eu cheguei a falar um dia com a médica, quando ela disse que se havia um tempo, daquela época, 50 anos, que haveria o recurso de se constituir um cérebro. Aí eu falei para ela, doutora, o que vocês fizeram, se já não tem mais recurso, se a medicina, como a senhora disse, que ainda tem esse tempo para descobrir, eu confio que o dono da ciência está tomando conta disso, por isso eu não me preocupo. E hoje, graças a Deus, ele está aqui bem, ficou com sequelas, mas uma coisa que eu pedi para Deus, que deixasse a marca onde fosse, menos na cabeça. E graças a Deus ele tem a memória boa, ele resolve as coisas dele. E eu dou muito graças a Deus por tudo que já aconteceu na minha vida. E sou feliz por estar aqui ainda curtindo os meus filhos, todos os meus familiares e os meus amigos. Que lindo, dona Geralda. Fico emocionada de ver, de ouvir. Me sinto privilegiada, né, de poder ouvir a senhora. E eu ia perguntar se a senhora reclamava, era triste, a senhora já respondeu que não, porque a senhora fazia tudo com amor. E continuou fazendo tudo com amor, né? E então, já que a senhora está aqui nos trazendo a sua sabedoria, essas dificuldades, né, que foram passando, os filhos foram nascendo, e a senhora é uma mulher de fé, né, dona Geralda? Eu queria que a senhora falasse a respeito dessa vivência. A senhora é uma esposa, uma mãe, né, uma mulher católica que rezou por este filho que sofreu um acidente, que era feliz. A senhora sempre teve essa fé? Sempre tive. Sempre tive e enquanto viver terei, porque a minha vida é um milagre. Pelo que eu já passei nos meus problemas, quando ele estava recuperando do acidente, 3 anos e meio, eu tive o primeiro infarto, que eu fiquei com 50% do meu coração funcionando. Se passou tantos, eu não me recordo assim, os anos que eu podia até ter pesquisado isso, mas eu não me lembro
já quando foi que veio vindo meus problemas de saúde, mas eu sempre enfrentando. E quando foi a última vez que eu passei mal, aliás, que eu passei no médico, e ele me disse, a senhora precisa de um aparelho urgente. Falei para ele, doutor, meu convênio ainda não cobre para fazer esse procedimento e eu não tenho condições. Aquele médico, naquele momento, que foi uma pessoa guiada por Deus, ele ficou instantes quando ele pegou o papel e a caneta e anotou tudo para mim. E falou, vou ajudar a senhora. Então, ele já me deu tudo marcado e falou, isso era um sábado, ele já me deu tudo marcado para na terça-feira eu comparecer no INCOR, lá no Hospital das Clínicas. Então, ele falou, vai que já a senhora vai encontrar comigo lá. Eu fui. Quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi esse médico. Aí ele pediu como é que fala? Ele pediu para fazer um eletrocardiograma e voltasse a falar com ele. E ele falou para mim, a senhora vai ficar na fila, vai esperar 4 ou 5 meses, se conseguir. Olha, depois que ele me pediu esse exame, eu fui fazer o exame e voltei, sentei para esperar ele me chamar para mim e conversar com ele. Naquele momento, eu desmaiei. Tive uma parada de 10 minutos, que até hoje os médicos falam que uma pessoa, para ter uma parada de 10 minutos e voltar sem sequelas. E graças a Deus, estou aqui, graças a Deus, perfeita. Tenho meus problemas de saúde. Eu não sei nem se às vezes eu estou falando a mais do que eu tinha falado, mais pelos filhos. Mas eu quero mostrar que tudo isso, para as famílias, o importante é o amor e uma fé viva e acreditar que Deus pode tudo. A gente pode ter tudo, não tem Deus, não tem nada. A senhora tem toda a razão. A senhora tem toda a razão. E não se preocupe em falar a respeito da senhora. Essa live é especial da senhora. Eu não estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para ouvir também. Tá? Perguntaram aqui, dona Geralda, se a senhora perdia paciência com os meninos. O que a senhora fazia? A senhora dava umas palmadas, uma chinelada? Como que era? Olha, essa parte aí, às vezes os meninos brincam comigo e falam assim, mãe, a senhora não pode ficar falando isso, não, que olha lá, a senhora ainda pode até ser presa. E eu falei, mas na era de hoje pode, agora antigamente não. Porque realmente, na palavra de Deus diz, quem ama não popa a vara. Faça seu filho chorar hoje para que ele não faça você chorar amanhã. E então, o meu terceiro filho, ele já tinha segunda filha, quando a gente foi fazer uma oração na casa dele, quando ele orou, ele agradeceu a Deus até pelas cintadas e as varadas que ele levou. E meus filhos, até hoje, quando eles vão contar, às vezes, as historinhas das varadas, aí eu pergunto para eles, vocês têm mágoa disso? De jeito nenhum. Ninguém tem mágoa, todos me respeitam, me pedem a bênção, tenho o costume de pedir a bênção para os tios, e graças a Deus tenho o maior respeito. Entre irmãos, graças a Deus, a minha família é aquela que chora junto, ri junto, festeja junto. Agora que a gente está vivendo essa pandemia, está sendo tudo tão assim difícil,
mas eles nunca me esquecem, às vezes até para vir da rua, me cumprimentar, como no meu aniversário, o meu filho falou: mãe, não posso ir abraçar a senhora, mas eu vou parar o carro na frente, a senhora sai na janela para me dar os parabéns para a senhora. E foi assim que aconteceu. E graças a Deus, eu sou muito feliz com a família que eu tenho, com os amigos que eu tenho. Como agora eu posso dizer que tem agora você com a sua família e especialmente aí a sua mãe, o Eric, e essa família aí, que é minha família também. Ah, que lindo. Aposto que o Eric já está. Eu tive, assim, como ajuda em casa, na criação dos filhos, mas não, sobre, às vezes, amigos, parentes. Graças a Deus, a gente sempre teve amizade, teve pessoas para ajudar e tudo. Os meus filhos nunca teve orgulho, eu sei que eles não têm orgulho, que eu falo hoje das necessidades que a gente passou naquela época. Eu falo para eles: o que vocês receberam de alguém um dia, vocês hoje já puderam fazer para outros. Às vezes foi criado roupas de parentes, em casa nem tudo que às vezes eles queriam podia ter, mas sempre eles era de boa vontade. Como a minha nora me perguntou há pouco tempo, falou: dona Geralda, o que a senhora fez para educar esse filho da senhora? Falei: como? Ela disse: para comer. O que põe no prato, eles aceitam, não diz não gosta de nada. Até hoje, acho que eu não sei o que eles não gostam. Aí eu respondi para ela a época e a situação. Porque hoje, nessa pandemia que a gente está vivendo, Cássia, muitos não sabem nem como levar. Porque todo mundo tem que ter um aprendizado na vida. Porque nada que é fácil tem valor. A gente valoriza as coisas quando sofre, quando os pais mostram o amor verdadeiro, não aquele amor de que para o filho gostar tem que dar o sapato de marca, a roupa de marca. Quando chega aos 18 anos, aquele que o pai tem condição já quer ter um carro bonitão, mas não quer saber quanto custou. Agora, graças a Deus, meus filhos, cada um já sobrevive muito bem, tem suas moradias, tem tudo e tem educação nas suas famílias. Graças a Deus, estou muito, muito feliz com isso. Se eu for amanhã, se eu for hoje, ou se eu for amanhã, eu vou muito feliz. Porque eu tenho uma família muito boa e tenho grandes amigos também, graças a Deus. Que lindo. Que lindo saber disso, dona Geralda. Eu quero que, quando quando meus filhos estiverem grandes, eu quero sentir isso também, de que eu cumpri, né, com o meu dever e que eu posso viver em paz. Acho que esse é o grande desejo das mães, né, de olhar para os filhos e ver: olha, os meus filhos estão criados, estão encaminhados, são pessoas de fé, unidas, e eu posso ir em paz, né? E eu vejo, dona Geralda, que muitas mães hoje em dia têm esse medo, né, de que eu preciso estar com eles aqui, dar o melhor agarradinho, porque eles dependem somente de mim. E não é, né, dona Geralda? A senhora sabe disso, que eles encaminhados na fé, eles saberão o caminho, né, de Deus, então eles ficarão bem. A senhora falou das dificuldades, eu queria perguntar isso também, porque algumas mães, né, se referem a mim, eu tenho só 4 ainda, né, se referem a mim assim: olha, você fala de muitos filhos porque você não passa dificuldade, você mora no Japão. E o Eric me contou, falou: olha, a dona Geralda, ela cuidava dos filhos delas, cuidou de mim, todo mundo que passava por ele era generosa, e a dona Geralda não era rica.
né, dona Geralda? A senhora não tinha dinheiro, fala, eu vou dar de tudo para esses meninos, do bom e do melhor. E a senhora, como que era enfrentar isso? Como que era para os meninos, né, ter essa vida simples e com muitos irmãos? O que a senhora pode nos falar sobre isso? Para as mães que hoje têm medo, falar, eu não tenho muito dinheiro, então não vou conseguir criar os meus filhos. Olha, com pouco se vive, com a graça de Deus. É só a gente saber, porque assim como meus filhos, olha, o Eric considero vó, né? Meu neto, eu sou vó dele também. Então, na época, vou até falar uma partezinha, como que é as crianças, Sim. que hoje em dia, até para você pedir, hoje não se usa mais aquelas crianças, até como na minha cidade, que era todo mundo, assim, humilde, você pedia um favor com a criança, era mais do que pronto, assim como os meus. Quando eles já começaram a trabalhar, começaram a ir para a guardinha, e que foi também uma segunda mãe para ajudar na educação, que 3 deles passaram pela Guarda Mirim, e é onde começou, porque era uma ajuda até na educação muito boa. Os pais do Eric tinham mercado de frutas, de tudo, tudo. E então, os meus filhos sempre, às vezes a mãe do Eric pedia a eles para ir fazer alguma coisa para ela no mercado, buscar alguma coisa, eles iam todos felizes, porque eles sabiam que quando voltava daquela coisa que foi fazer para ela já dava frutas para eles, que às vezes nem sempre eles podiam ter assim, uma fruta a hora que queria, o dia que queria. Eles vinham muito felizes. Depois começaram, eles trabalhavam a semana toda, ia para a guarda, quando chegava, ia para as firmas, chegava o horário, ia para a escola. Às vezes não tinha tempo nem de comer, tinha que correr para a escola. E quando era nos domingos, ia trabalhar na feira. Ia com os feirantes, e então eles se sentiam felizes de vir para casa, que eles, além da barraca que eles trabalhavam, eles ajudavam os outros a montar a barraca, desmontar a barraca. E então, cada pessoa ali gratificava eles com tudo que tinha ali. Eles vinham para casa carregados de coisas que eles ganhavam lá. Então, foi a época que já foi melhorando, porque o salário do meu marido dava porque, graças a Deus, eu sabia como até hoje eu sei controlar o que eu gasto, o que é possível, que a gente não pode gastar mais do que ganha. Então, aí que foi melhorando. Mas eles, às vezes, quando recebia lá a gratificação que recebia na guardinha, ninguém gastava um centavo enquanto não trazia para casa e entregava para mim e falava, mãe, naquele tempo era, acho que cruzeiro ainda, quando pedia muito, 5 cruzeiros para comprar alguma coisa, mas ninguém nunca gastava o dinheiro antes que não chegava em casa e entregava. E Sim. Até hoje, graças a Deus, eles sabem a controlar as suas vidas, suas famílias. Graças a Deus. Muito bom. Importante saber disso, né? De que as necessidades nos educam, né, dona Geralda? A senhora falou uma frase linda, acho que muita gente gostou, de que se vive com pouco, com a graça de Deus. E a gente tem que ter essa fé mesmo, né? De que se fizermos a nossa parte, confiando em Deus, Ele manda, Deus manda providência, né? Deus é um bom pai, Ele nunca nos deixa faltar o essencial. Perguntaram aqui, dona Geralda, a respeito do nascimento destes filhos. Como que foi? A senhora teve eles todos de parto normal em casa? Já tinha um hospital? Como que era? Olha, na época, 5 deles
nasceram lá no interior de Minas, no norte de Minas, todos em casa, com parteiras. E os 3 que eu ganhei aqui, no hospital, o último, que o meu caçula agora está com 36 anos. Os médicos me deram parabéns. Falou, dona Geralda, 8 partos e 8 partos normais. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. A senhora tinha medo, assim? Porque muitos têm medo hoje. Ai, vai dar nascer o neném. Ai, que medo, não vou dar conta. A senhora tinha medo também? Olha, praticamente não. A gente, às vezes, tinha uma preocupação, porque na época mesmo, quando eu ganhei a minha primeira filha, eu perdi uma concunhada por falta de recursos, porque além de não ter hospital perto, muito longe, e era uma época que chovia muito, não deu para... que era muito difícil para buscar um médico, e também não tinha como levar. Então, acabou ela perdendo a vida e a criança. E foi muito, muito difícil. Mas, graças a Deus, eu sempre fui tranquila. Sempre esperava que em Deus e em Nossa Senhora, porque a gente acredita, eu acredito muito e peço a intercessão, que o milagre só de Deus. Mas a intercessão de Nossa Senhora, ela também foi mulher aqui na Terra. Ela conhece todas as nossas dificuldades, todo o nosso sofrimento. Ela também sofreu pelo filho dela. E toda mãe tem que não é capaz de ser igual a ela, mas tem que querer imitá-la, porque ela sofreu pelo filho e depois quem que estava no pé da cruz esperando o seu filho foi ela. Então, que as mães tenham esta confiança, essa fé de pedir a intercessão de Nossa Senhora, porque eu assim acredito e respeito. E hoje em dia, com a modernidade de hoje, acho que muitas que, eu não vou dizer que é um julgamento, que tem muitas pelo poder, acha que porque paga a babá, que faz muita coisa. Se ela, às vezes, tem necessidade para trabalhar, como hoje existem as creches, para as mães que realmente necessitam, a gente sabe a preocupação delas. Mas, às vezes, muitas que às vezes pode estar em casa e eles falam da babá eletrônica. Às vezes, um filho de 2 anos hoje está com o computador na mão e a mãe diz assim, não, ele fica entretido aí, ele passa o tempo aí. Mas não é assim. O carinho da mãe, por pouco que seja, ele vale muito. Ele vale ouro. O carinho de uma mãe é uma coisa muito importante. Não importa, porque não fala é o conforto que faz ser feliz, que não é não. Muito bom, não é o conforto. A senhora tem toda a razão. Agora, perguntaram aqui também, eu queria saber, como foi o casamento, dona Geralda? Foi feliz? A senhora foi uma esposa feliz? Graças a Deus, completei os 50 anos, depois de quantos anos seu pai faleceu? 4 anos atrás. Eu vivi 58, não, 56. 56. 56 anos de casada. E graças a Deus, meu marido, quando ficou doente, que necessitou da minha ajuda do momento que ele mais precisava, eu estava do lado dele até ver a partida. Fui companheira e ele foi também um companheiro que levamos essa vida juntos e sempre conformados. Ele, um homem simples, sempre foi trabalhador e a gente sempre aceitava e passava todo o tempo junto
agradecendo a Deus por tudo. E fui muito feliz no meu casamento. Uma família que naquela época a gente casava com pessoas conhecidas. E hoje em dia, como os meus filhos que casaram aqui, graças a Deus, eu estou muito feliz que encontraram boas esposas. E eu agradeço a Deus por todo o tempo que eu vivi com meu marido. Ele partiu e eu continuo aqui, na espera. O dia que Deus chamar, eu estou pronta. Mas isso aí está nas mãos dele. Nossa, 56 anos, né, com uma única pessoa. E dizer que foi feliz, isso é tão bom de ouvir, né, que a gente não ouve mais hoje em dia. Vai, casamento, casa só pra passar raiva, né? Olha lá que besteira que fez, vai casar. E qual foi o segredo desse casamento feliz, dona Gina? Olha, é a tolerância, é o companheirismo, é o diálogo, que inclusive eu e meu marido, a gente tinha um propósito. Que todo casal, às vezes, tem o seu momento de ter alguma coisa. Sim. Alguma discussãozinha ou um desentendimento, que eu com meu marido, nós nunca fomos de discutir. Mas uma escola, um não concorda com a coisa, o outro não. Mas chegou um tempo que eu conversei com ele e a gente fez uma combinação. Olha, o dever nosso é errar, todo mundo erra. É um disputar o outro. Porque a gente tem que conversar e descobrir onde está o erro para corrigir o erro. Porque dois não podem ter razão ao mesmo tempo. A gente tem que conversar e descobrir onde está o erro, onde é que nós podemos corrigir. E hoje as pessoas têm muito pouca paciência. Uhum. E a gente tem que pensar nisso, no diálogo, principalmente quando tem filhos. A gente tem que ter mais paciência, tem que dialogar, tem o perdão, porque ninguém é perfeito, pode errar, mas pode pedir desculpa. E no mais, eu acho que é um pouco hoje da liberdade, do modernismo, que muitos não sabem dosar. Como diz o povo do interior, não sabe dosar as coisas. É verdade. Muito bom. A senhora está descansada? Podemos continuar a nossa conversa? Estou descansada. Ah, ótimo. Então tá bom. Não quero que a senhora fique cansada, hein? Quero que a senhora fique tranquila aí. Muito bem. Então Eu vamos até lá. fiquei assim um pouco preocupada, porque o meu filho, aquele que sofreu acidente, esses Sim. dias, uns 4 dias, ele começou a passar mal, e aí a gente, assim como uma gripe forte. E aí foi ontem que a gente levou ele no médico, e lá já ficaram com uma suspeita que ele tivesse até com esse Covid. Mas com os exames que fez, graças a Deus, ele voltou para casa, deu uma pneumonia. Mas a gente está cuidando em casa e ele está bem, graças a Deus. Que eu achava que hoje não tinha nem condições de falar. Porque, como eu falei, os filhos da gente nunca deixam de ser meu menino. Às vezes tem gente que fala, mas já cresceu no tamanho, mas para a mãe não cresce. É minhas crianças, nunca deixa de ser uma Ah, criança. que lindo, que linda. É verdade. E Tem a muita melhor mulher. época, você Sim, você tem 4, né? tem um quadro. 4. A melhor época é essa da agora, enquanto você pega pelas mãos e sai, dá seu passeio e curte bem agora. Porque, infelizmente, hoje talvez você tem muitos que podem
criar os filhos, educar, tudo junto. Mas tem tempos que tem necessidade que o filho ou a filha sai para estudar fora. E a gente tem que entender isso hoje, porque quanto mais o tempo passa, a tecnologia vai evoluindo e as necessidades das famílias se separarem. Mas enquanto estiver junto, aproveite, porque é sagrado. É verdade. Nós temos que lembrar, né, de que os nossos filhos, por mais que dão trabalho aqui e ali, tem umas dificuldades, né? Cada um é muito especial, né, dona Geralda? Eles são. Deus enviou cada um, Deus quis cada um aqui. Olha só, olha, deu uma pergunta, dona Geralda, que eu sempre recebo aqui, né? E a senhora vai responder pra gente. Ó, hoje em dia, eu aqui como mãe, eu tenho fralda descartável, eu tenho lenço umedecido, tenho geladeira, tenho máquina de lavar, tenho tanta coisa aqui que facilita a minha vida, mas ainda há mães que pensam assim, mas eu não vou dar conta. E a senhora não tinha nada disso, e a senhora deu conta, né? E como que a senhora dava conta de cuidar dessas crianças, de cuidar da casa e viver esse casamento feliz? Olha, graças a Deus, porque como você falou aí das fraldas hoje, fralda descartável, lencinhos, naquela época, minha querida, eram as fraldas de pano, que tinha que lavar, cuidar de roupa do marido, que trabalhava, quando os meninos, os meninos já foi crescendo, que ia trabalhar, mas graças a Deus, eu dei conta. Posso dizer assim, com dificuldade, que eu não tinha, como eu te falei, não tinha máquina de lavar, até um bom tempo não tinha uma geladeira, não tinha uma televisão. Até que a primeira televisão a gente ganhou, aquelas antigas. Foi uma alegria para todo mundo. Só que depois os meninos foram crescendo e se ajuntando, aí já vamos reunir, comprar a geladeira, vamos reunir, comprar a televisão nova, e assim foi modificando. Assim a vida foi mudando e eu fico assim muito agradecida a eles, e hoje tudo que eu vejo que eles têm, eu agradeço a Deus, porque eles sempre pensaram na gente e pensaram no futuro deles. Por isso que hoje, graças a Deus, cada um já tem as suas coisinhas para sobreviver muito bem. E estão na luta, porque hoje não, nessa época que nós estamos passando, o pobre ficou igual ao rico e o rico igual ao pobre. Porque tem tanta gente que às vezes tem dinheiro e está dependendo do pobre para ajudar ele. Porque às vezes não pode nem sair para comprar o que quer, às vezes vai depender de outra pessoa que ela nem nunca imaginou. Então, é onde que as pessoas também têm que lembrar que ninguém pode viver sozinho. Porque nessa pandemia que a gente está vivendo, um parente está doente e você não pode visitar, morre, você não pode ir nem lá no velório, não pode ir no enterro. É uma coisa muito triste. Mas tudo isso, Deus sabe, e tudo isso um dia vai ter fim, e que sobre uma lição para as pessoas que possa mudar. Que nem tudo é como a gente quer. A gente tem que deixar na mão de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso. E nós temos que esperar a hora de Deus, que tudo que acontece é na hora de Deus. Que às vezes até eu comparo, sempre às vezes eu falava com meus filhos, olha, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nunca queira retribuir o mal com o mal. Se alguém te fizer o mal, procura fazer o bem. E as coisas, às vezes, eu comparo até hoje, como a fruta que você apanha no pé, quando ela é apanhada ainda antes do tempo, ela pode amadurecer, mas ela pode não ter sabor, ela pode apodrecer. E aquela fruta que você pega no tempo certo,
ela tem sabor, ela é conservada. E então a vida da gente também é assim, tem que ser bem cuidada. Muito bom, que lindo! Que grande sabedoria a senhora traz pra gente. Todo mundo muito feliz aqui ouvindo o que a senhora está nos contando. É, agora, dona Gera, vamos fazer uma pergunta polêmica para a senhora, hein? Tá, a senhora está preparada para uma Não pergunta me polêmica? atenda muito, não, viu? Dona Geralda, eu penso, né? Uma coisa eu quero ver da senhora. A nossa geração é mole, né, dona Geralda? Eu sou mole, né? Nós mães não ficamos mole, né? Não, não. Olha, mas você ainda é muito dura, que ó, uma coisa que você tem que é sagrada, que muitos falam assim, porque ter muitos filhos, porque hoje não pode. Não, você tem 4 filhos, porque é a graça de Deus. Deus permitiu que você tenha esses filhos e que você é escolhida por Deus, porque você tem essa coragem. Você não fica medindo o que você vai ter que fazer para criar seus filhos, porque você, o seu esposo, qual é o objetivo de vocês hoje? Cuida de vocês, mas vocês têm alguém para vocês cuidarem. Então, é uma coisa que vem assim de Deus. Deus confia. E às vezes as pessoas têm medo, às vezes têm até condições e têm medo. Porque muitos que querem ter um filho e não pode, a natureza não permite que ele possa ter um filho, mas a gente pode fazer para os outros como um filho, a gente pode servir outras pessoas para que nosso coração seja preenchido daquele amor. Fala, eu tenho amor que posso, tem outra aí que está necessitando de amor que eu posso dar. Sim. Sabe, dona Geralda, eu tô aqui, né? Eu vou fazer ainda 7 anos de casado nesse ano, né? Ainda tem pouco tempo, eu tenho meus 4 pequenos aqui. E eu acho que o que inspirou a senhora e o seu esposo é a mesma coisa que nos inspira aqui, né? Que é a nossa fé. E o meu trabalho aqui na internet é falar sobre isso, na verdade. Que as pessoas não se esqueçam de. A senhora falou tudo aquilo que eu queria ouvir, acho que muitas mães precisavam ouvir, de que a nossa alegria não está em ter muitas coisas, a senhora teve uma vida simples, os seus filhos estão aí com a senhora, né? Agradecidos, te respeitam, são todos bem educados. E teve um casamento feliz. Acho que vida maravilhosa, né, dona Geralda, a senhora teve. Que belos frutos. E o que manteve a senhora, o que me mantém hoje aqui, que eu estou começando, é exatamente esse amor que a senhora acabou de dizer. Né? Não temos medo de viver, não temos medo de nos sacrificar, porque existe o amor maior, que é nosso Deus, não é verdade? Isto. Olha, a memória falha o que eu ia falar. O que eu ia falar sobre. Peraí, deu um branco aqui agora. Não tem problema, a gente espera. Que às vezes tem hora que me dá um branco. Mas eu acho que em tudo, falando sobre filhos, é a melhor coisa, como a gente vem falando, do amor pelos filhos, que a gente faz tudo sem pensar nada em troca. Só que eles dá tudo de volta para a gente. O conforto, aquele amor por a gente. E uma época, até uma minha nora falou para mim, falou, dona Geralda, mas Deus é muito bom para a senhora. Falei, realmente é. Porque quando eu ganhei já tinha o primeiro que eu ganhei aqui em São Paulo, que veio o segundo aqui de São Paulo, e eu falava que eu pedia a Deus que Deus me desse vida até que eu pudesse ver ele trabalhando para ganhar o pão. Uhum.
vi ele trabalhar e ganhar o pão. Depois, eu já estava com 43 anos, quando veio o meu caçula. Aí ela falou para mim, mas Deus é misericordioso com a senhora, porque a senhora pediu que queria ver o Ronaldo ganhar o pão para sobreviver. Agora já veio outro, veio o Márcio. Graças a Deus, esse Márcio já ganhou muito pão, já está com 36 anos, já comeu muito pão. Então, eu ainda estou aqui para ajudar eles a comer o pão que eles comem, que eles ganham. Ai, que bom, né? Realmente, Deus é bom. Então, às vezes a gente brinca e tudo para passar o tempo, mas eu sou uma pessoa, eu não posso reclamar da minha vida. A família do meu marido sempre foi famílias que eu conheci, cresci junto com eles e até hoje o que resta ainda da família, para mim, são os meus irmãos, me consideram muito e eu tenho muito amor por todos eles. E eu, graças a Deus, em tudo eu posso dizer, eu sou uma mulher feliz. Ai, que lindo, que lindo. Eu fico feliz. E sempre eu peço por mulheres como você, assim, corajosa, que tem coragem de enfrentar e sem medo de criar seus filhos, porque Deus é bom. A gente tem Deus, você tem tudo na vida, você tem coragem, você enfrenta qualquer batalha. E mais dura que seja, a gente vai. A gente consegue. Eu sempre falo que as marés do mar nos ensinam a viver. Tem aquela que vem, que parece que aquela é a mansa, aquela que derruba. Vem aquela que é a calma, que você acha que é aquela que é a brava, aquela é a mais mansa. Então, a vida é assim. É as marés da vida. E que a gente tem que saber passar por elas. Uhum. Com fé, a gente vai passando tudo, né, dona Geralda? Passa, graças a Deus, a gente passa. Olha, nós já estamos conversando aqui há 50 minutos, né? Dona Geralda, 300 pessoas vieram assistir a senhora e eu tenho ali, tenho 60 mil mulheres que vão assistir as palavras da senhora. E eu fico muito feliz, né, de poder fazer essa live. O Eric sempre me contou, mas a dona Geralda, o Eric é apaixonado na senhora, né? Depois foi a minha mãe, o Ei, que foram conhecer a senhora. E são todos apaixonados. E que privilégio é essa riqueza, essa sabedoria, né? Grande humildade. Tá aqui agora. Essa live, ela vai ficar salva, né, em todo lugar da internet. Então, o mundo inteiro vai poder ouvir o que a senhora contou aqui. O mundo inteiro vai poder conhecer essa esposa, essa mãe feliz, essa mulher completamente feliz de fé, tá? Então, dê, por favor, para nós um recado, um conselho para as mães, assim, o que a senhora ensinou para as suas filhas, né? Digamos assim, essas mulheres que estão começando a vida agora, para que elas sejam tão felizes quanto a senhora é. Olha, e uma coisa que você está falando, Eke, eu sou apaixonada pelo Eke, o pai dele é uma pessoa maravilhosa, sua mãe, só não conheço o Marcelo. Você e o Marcelo, eu conheço pela foto. E o Eke, olha, guardei aquele menino no fundo do meu coração, porque quando eles estavam aí, que o ladrão entrou na casa lá da sogra da sua mãe, que pegou eles de refém e tudo, ele era um menino assim tão puro, que né, eu fui para lá ajudar a ver as coisas e acalmar eles. Aí eu convidei ele, você vê que eles, eu nem conheci, foi naquele momento que eu fui conhecer eles. Aí eu convidei eles para vir aqui para casa. Ele agora virou assim tão inocente e falou assim, e agora?
nós vamos lá para a casa da nossa amiga. Eles não vão lá? Aí eu falei, não, meu filho, eles já foram embora, eles não vão voltar aqui mais, não. Olha, eu até hoje vou te falar, já vi foto dele, mas olha, eu adoro a sua família. E o Eike, para mim, também é como o Eric, é meu neto. Ah, que bom. Gosto Bom muito ver. da sua família. Olha, e o conselho, talvez no momento eu não possa ter assim, aquela mensagem bonita para passar para eles, mas algumas coisas que eu falei que foi proveitosa, eu peço que possam guardar assim, no fundo do coração e não Sim. ter medo, temer a Deus, porque quem tem Deus não tem medo. Quem tem Deus enfrenta. E eu fiquei, no começo eu fiquei preocupada, mas fiquei muito feliz de ter essa conversa com você. E vou guardar tudo no meu coração. E por vocês todos aí moram no fundo do meu coração. Ah, muito obrigada, dona Geralda. Eu tenho certeza de que o que a senhora nos ensinou aqui hoje, né, vai fazer muita diferença na vida de muitas famílias, porque a mulher, né, dona Geralda, a mulher da família, eu falo que a mulher é o coração da casa, né? É necessário ter uma mulher. Daqui eu sinto que a senhora é uma mulher doce, né? Ah, mas a dona Geralda batia nos meninos dela, mas olha, eu tenho certeza de que havia muito amor, muito amor. E é o amor da mulher, né, que é capaz de transformar as famílias. E há muitas mães que conversam comigo, dona Geralda, que não tem mães que as incentivem a ter família, né? Há mulheres carentes de mães aqui, né? Então a senhora acho que foi esse colo de mãe para muitas de nós. E olha, assim como a gente falar de. Mas que coisa, de vez em quando dá um branco. Ela estava falando sobre muitas mulheres que têm, às vezes, alguma carência de mãe, que a senhora foi como uma mãe para elas. O que eu queria dizer, que às vezes tem muitas mães que pensam, porque eu não posso dar isso para meu filho hoje. Não dá para ele hoje, ensina ele a esperar o amanhã. E eu tinha uma outra coisa importante que eu ia falar, mas me fugiu no momento. Mas é uma coisa que tem que ter realmente muito amor. Não, o que eu queria dizer também isto, que eu batia nos meus filhos, talvez por aquela perturbação daquele dia a dia, que às vezes tinha um momento, não com raiva, mas era um desabafo, mas estava também corrigindo em alguma coisa. E hoje em dia, claro, com a tecnologia de hoje, não precisa ninguém bater, mas tem um celular que pode tomar da mão, tem a televisão que pode ter horário para ligar, tem muitos meios que as mães podem bater naquele que tem sentimento, ele tem que aprender, que ele tem que obedecer. Porque, às vezes, muitos falam, não, porque se eu tirar isso do meu filho, ele vai ficar com raiva de mim. Se ele ficar com raiva de você hoje, amanhã ele vai te procurar. Não vai por isso, vai castigar, vai contrariar, porque, como diz, faça seu filho chorar hoje para ele não te fazer chorar amanhã. É isso que eu digo para as mães. Tome cuidado, porque hoje não se bate com cinta nem com vara, mas com exemplo e com repreensão, que é o que precisa. Respeito, que tem que respeitar e ser respeitado também, né? Muito bom, perfeito, dona Geralda. Eu agradeço muito a senhora por ter, né, se doado a nós aqui, contado um pouco da sua história. A senhora já está cheia de fã. Se a senhora entrar aqui pro Instagram, eu perco todos os meus seguidores, vão tudo para a senhora. Ninguém vai querer mais, eu vou querer ouvir toda a senhora. Um beijão. Foi muito bom. Te agradeço por você
ter escolhido o Érico para me apresentar tão bem. Não, o Eric é um fã da senhora, é o fã número 1 da senhora. Ah, é? Pois é, É. deixa eu te ajudar aí. Com outras também. Olha, quer que a senhora tenha uma Você sabe que a mãe dele é minha vizinha e ela está Sim. sempre junto aqui comigo, que até hoje eu falei com ela e pedi, porque ela está sempre aqui comigo, aí eu fui e avisei ela a história do meu filho, que podia estar com suspeita de coisa, mas ela está sempre aqui, a gente também sempre com cuidados com ela, porque ela vive ali sozinha. Mas, graças a Deus, a gente sempre teve uma boa convivência. Desde o começo da família do Eric, a gente sempre teve um bom convívio, graças a Deus. É verdade. A senhora é uma mulher muito generosa com todos, né? Um grande exemplo para mim. Nunca vou esquecer essa conversa aqui. Obrigada. Olha, eu agradeço a senhora, né? Acho que tem pessoas aí ajudando, né? Que pegaram o Instagram, que montaram tudo, então eu agradeço tudo. É minha neta Jaqueline. Isso, a Jaqueline, muito obrigada, Jaqueline. Minhas Né? netas, eu vou te falar, todos. Minha neta, inclusive, eu já tenho um bisneto, que é uma graça. Minhas netas, todos meus netos são anéis de ouro que eu tenho. Que linda. É um tesouro que a senhora merece, uma recompensa que a senhora merece. Obrigada. Olha, dona Geralda, avise aí para quem quiser assistir a senhora. Vai não assistir a live ao vivo, não foi ao vivo, mas vai ficar salvo aqui, tá? Todo mundo vai poder assistir a qualquer momento. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Fique com Deus. Um beijo enorme para a senhora, um enorme. Que grande admiração. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te proteja com a sua família e todos aí. Amém, dona Geralda. Beijo, tchau. Olha a Jaqueline aqui, olha, que linda. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Tchau, beijo. Du. Que bom que deu certo. Fique com Deus e uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.